E aí, pessoal, tudo bem? Estudando bastante, em pleno domingo, tem que estudar para quando chegar a semana estar mais leve os assuntos. Não pode deixar acumular não. E aqui hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os fármacos que atuam no sistema respiratório, né? São vários medicamentos que têm essa ação, né? Que ajuda a ter a frequência respiratória bem melhor relacionada a doenças, seja problemas gripais, problemas que acarreta o pulmão, né? Várias situações a gente vai estar estudando. A alegria do estudante de farmacologia é quando, de fato, quando você está na farmácia, estudante da farmácia está na faculdade, e aí você começa a ter, né, o contato com os medicamentos, seja ele medicamento do físico mesmo, até na parte literária, né? Quando você começa de fato estudar os medicamentos, aí você fica hiper mega feliz, porque o que a gente gosta de ouvir é sobre os medicamentos. Falando sobre medicamento, eu tenho aqui ó, o Atrovent, que é o hipatrópio, esse aqui. Eu tenho um Berotec, que é o fenoterol, né? Não estava sendo vendido em farmácia comunitária, ele voltou a vender, entendeu? É um medicamento que é sobre venda sob prescrição médica. Então são medicamentos que de fato ele ajuda, né, a salvar vidas. E a gente vai falar sobre eles aqui também. Beleza? Vamos lá. O tratamento das doenças do aparelho respiratório, ele é frequentemente sintomático, né? As doenças do aparelho respiratório é frequentemente sintomáticos, sendo a etiologia e a sintomatologia dessas doenças bastante variada. Ou seja, ele está dizendo que esses problemas das doenças do aparelho respiratório, né? Aparelho respiratório é o que? São os pulmões, as vias aéreas, via aérea superior, via aérea inferior. Então, sinais e sintomas que vão apresentando com a doença, né, com o problema, aí você vai utilizar o medicamento para que aqueles sintomas eles desapareçam. A asma e a tosse constituem os principais distúrbios do sistema respiratório e outros são menos susceptíveis ao tratamento, como doença pulmonar obstrutiva crônica, que inclui a bronquite crônica e enfisema pulmonar. A asma caracteriza-se pela infiltração da via aérea brônquica por eosinófilos e neutrófilos e pela produção de mediadores inflamatórios. Entre os mais potentes desses mediadores encontram-se os leucotrienos, produtos da via 5-lipoxigenase, do metabolismo do ácido araquidônico, responsável por broncoespasmo, hiperresponsibilidade brônquica, aumento das secreções, edema de mucosa e migração de eosinófilos nas vias aéreas. Assim levam à broncoconstricção e à inflamação, elementos característicos da fisiologia da asma. Lembrando que, né, eu estou estudando aqui com vocês essa literatura que já faz tempo que eu não pego nela. Ó. Eu estou iniciando por essa apostila porque, de fato, ela é bem direta, né? Ela é mais simples da compreensão. Mas em relação à asma, tem algo curioso sobre a asma aqui. O AS, que é um anti-inflamatório não esteroidal, quando você utiliza, a gente sabe que tem o COX-1, COX-2, COX-3. Os mais usuais, os mais inibidores que são utilizados, inibidores da COX, os anti-inflamatórios não esteroidais, que ele vai mais para o lado do COX-2, né? Mas tem os seletivos, que é para o COX-1. Porém, o AS, dentre esses medicamentos, além dele ter a propriedade dele, ele desencadeia, né, um dos efeitos colaterais dele. Depois vocês dão uma estudada sobre isso lá, em relação às vias do araquidônico, que ele especifica essa parte quando você
utiliza o AS se você teve asma há um período atrás e de repente essa asma ela já está controlada. Se você usa o AS ele desencadeia a asma e você acaba voltando a ter aquele problema de asma. Então, quem teve asma, porque a asma é um problema controlável, né? Ela não tem cura, mas é controlável. Quem tem asma não pode utilizar AS de maneira alguma. AS, aspirina prevente, é tudo a mesma coisa. A gente tem que aprender a substância ácido acetil salicílico. Medicamentos que contêm ácido acetil salicílico, como o Engov, deixa eu pegar aqui. O Engov ele tem quantos miligramas? Ácido acetil salicílico, ele tem 150 miligramas, né, de Engov. Então, se você de repente teve asma muito tempo atrás e gosta de ingerir bebida alcoólica, né, nos finais de semana e usa o Engov e está tendo problema de asma, né, respiratório, possa ser que seja por conta desse aqui, ó, do AS. Então, todo medicamento que contém ácido acetil salicílico não pode ser utilizado para quem tem AS ou para quem tem a asma, ou para quem teve asma, ou para quem é propício a ter a asma, se o pai e a mãe têm asma, os irmãos têm asma, então aí você pode desencadear, beleza? Fica uma dica aí para vocês aí. A alergia ela é classificada como reações de hipersensibilidade tipo 1, né? Imediatas, seguindo-se a combinação de antígenos multivalente específico, alérgeno, com anticorpos de classe IgE, previamente ligados à superfície de mastócitos e basófilos. Reconhece-se duas fases diferentes da região alérgica, reação alérgica. É a imediata, dentro de 30 minutos, após a exposição ao antígeno, e a tardia, mediada, de 4 a 6 horas após a exposição. Realmente, a asma, para quem nunca viu, e se um dia for presenciar isso, né, para a saúde, para a área da saúde, isso acaba sendo magnífico, lindo, porque a gente que é da área de saúde, a gente não deseja ver um problema desse acontecer com ninguém. Porém, a gente fica na expectativa que isso aconteça e você realmente, de fato, liga a literatura com a realidade. Tem casos, de fato, que a pessoa, ela em contato com algum medicamento, vamos dar um exemplo, a dipirona. A pessoa tem alergia à dipirona, né? Ela chegou no hospital, falou, disse, olha, eu tenho alergia à dipirona. Hoje é mais difícil acontecer isso, né? Vamos acreditar assim que é mais difícil, porque existe o prontuário eletrônico, existe a pulseira que o paciente utiliza, onde a equipe de enfermagem, eu falo enfermagem porque são eles que estão mais próximos do paciente, então são eles que vão administrar o paciente, então eles conferem a pulseira, né? O nome do paciente, a data de nascimento do paciente, e a idade do paciente. Com isso, também eles verificam se o paciente tem alergia ou não tem alergia ao medicamento. Vamos supor que aconteça uma situação de um paciente utilizar dipirona, sendo que ele tem alergia. Não quer dizer que tem pessoas que são assim, não quer dizer que a alergia ela vai ser imediata. Ela pode realmente desencadear de 4 a 6 horas depois. E pode acontecer essa exacerbação depois que o paciente saiu do âmbito hospitalar, entendeu? E são alergias, quando ela vem dessa forma, um pouco mais tardia, elas são bastante agressivas, diferente daquela que aparece imediato e você entra com antihistamínico, né, para resolver o problema. Já essa que aparece mais tardia, ela vem de uma concentração muito forte, chegando a risco, chegando à consequência de ter um edema de glote. Então, assim, se ligue nisso aí, quando você que trabalha em farmácia comunitária, é o ideal, principalmente quando você está com cartelados, o ideal é você perguntar se o paciente, né,
Se o cliente ele tem alguma alergia ao medicamento, aquele medicamento, os antigripais mesmo, ele tem ou paracetamol ou dipirona. Pergunte, filho, cria esse hábito, até porque você é farmacêutico, você tem que ter os cuidados com o paciente, né? E colocar em prática. Se você pratica, tudo que você pratica, você só tem a fazer com perfeição, melhorar. E quando a gente trata de pacientes, de ser humano, a gente tem que ser perfeito, né? Claro que perfeito é só nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, mas quando eu falo perfeição, é ter o mínimo de erro possível, porque o ser humano é diferente de um carro que a gente leva para a oficina. Então você não tem como consertar um erro de um ser humano numa oficina, né? E aí você vai entrar numa enrascada. Você aprendeu assim, tem que agir assim. Vamos lá. Atopia corresponde à tendência familiar de manifestar isoladamente ou em combinação as seguintes condições: rinite, urticária, asma e dermatite eczematoide. Aqui são aquelas pessoas que a mãe, o pai, né, ele já tem rinite, sinusite, a noite toda está com o nariz fungando, está com o nariz obstruído. E aí o filhinho nasce, de repente nasce né, com aquela situação também. Beleza? Anafilaxia é a resposta potencialmente fatal em indivíduo sensibilizado que aparece minutos após a administração de antígeno específico. Antígeno específico é o medicamento, o alimento, algo que ele vai ingerir e aquilo ali se manifesta de algo. O organismo ele controla aquilo ali e acaba causando anafilaxia, né? Que são as reações, como ele falou lá, frequentemente sintomáticos. Após administrar um antígeno específico, manifesta-se por dificuldade respiratória comumente associada a colapso vascular ou choque, né? Aqui, ó, anafilaxia, edema de glote. Então, paciente, a gente vai falar dos medicamentos utilizados na área hospitalar. Muitas vezes, tipo assim, um coquetel, possa ser que seja Dramin, aminofilina, o Narcan, atropina, dependendo da situação, o médico, às vezes, ele usa todos esses medicamentos, dependendo da situação. Como eu falei, que quando você tem a experiência de visualizar essas práticas dentro do hospital, é maravilhoso, né? É assustador quando você vê o paciente com o problema, mas é maravilhoso quando você vê a ação do médico e da enfermagem diante de uma situação dessa. Entendeu? Maravilhoso nesse sentido. Fármacos que atuam sobre o sistema respiratório. Esses fármacos são classificados de acordo com sintomatologia e ou patologia do sistema respiratório. São utilizados nos respectivos tratamentos como? Vamos lá. Não sei se a gente vai ler isso tudo hoje, né? A gente vai estudar isso tudo, mas tem muita coisa aqui, ó. Fármacos que atuam no tratamento da asma, fármacos usados no tratamento da DPOC, fármacos usados no tratamento da tosse, eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Fármacos usados no tratamento de rinites, fármacos usados no tratamento da doença da membrana hialina, fármacos associados utilizados no tratamento de resfriado comum. Veja bem, vou dar um macete aqui. Há um certo tempo atrás, né, quando eu comecei a trabalhar em farmácia comunitária, eu me deparei muito em situações tipo, o cliente chega na farmácia, né, tem dois tipos de cliente. Tem o cliente que ele chega querendo o medicamento, ele chega aqui, ó, moço, você pode me, por favor, com a receita na mão, com a prescrição na mão. Eu quero Atrovent e Berotec. E na prescrição já tem a forma de uso,
né? Já tem a forma do uso do medicamento, porque o médico ele fez o aprazamento ali, ele escreveu, né? Prescreveu. E aí você vai e fornece o medicamento para o cliente. E já tem um outro cliente que ele chega na farmácia com a sintomatologia, com o problema e quer que você resolva. Ele não foi ao médico, ele quer que você resolva. Eu estou, o Paulo, ou seja lá o que for, como ele queira chamar, senhor, ele chega falando assim, moço, eu estou com um problema aqui respiratório e eu gostaria, o que é que você tem para mim, para resolver meu problema, né? Aí são esses dois tipos de paciente, né? A gente precisa estudar como fazer uma anamnese rápida ali no balcão. Você tem que fazer algumas indagações. A primeira dela que eu aconselho, a primeira de todas, é perguntar se o paciente tem alergia ao medicamento. Cria esse hábito. O senhor tem alergia ao medicamento? Pronto. E aí você vai fazer uma anamnese rápida, né? Perguntar quando foi que aquele problema iniciou, se ele já tem esse problema há algum tempo, quando ele tem esse problema, qual medicamento ele utiliza, né? A alergia você já sabe se ele tem ou não tem, se a família dele tem, porque ele está com problema respiratório. O que foi que ele utilizou, né? Aí você entra com aquela questão do AS, você tem utilizado AS ultimamente, entendeu? Então, assim, isso aí é a anamnese que você vai fazendo, você vai criando esse hábito, né? Esse cuidado e você vai praticando o seu conhecimento. Não adianta você estudar, não adianta você se encher de informações dos livros, né? E não praticar, não adianta, porque vai entrar no esquecimento. Vai entrar no esquecimento. Eu ia falar uma coisa aqui, esqueci, deixa eu ver o que eu ia falar. E aí, ainda não lembrei. Sim. E aí você vai fornecer o medicamento para o paciente, né? O medicamento. Aí você tem vários medicamentos. Tem medicamento em spray, tem medicamento em xarope, tem esses medicamentos que são em gotas. Lembrei agora o que eu ia falar. Entendeu? E eu me deparei nessa situação. O que é que eu aconselho para vocês? Vocês precisam, assim, eu fui estudar por um livro chamado Penildo Silva, né? O livro digital, como esse aqui, ó, que eu estou lendo, né? Aqui é um livro digital. O que é que você vai fazer lá no livro Penildo Silva? Pô, Paulo, estudar interação medicamentosa é muita coisa, concordo com você, mas você não vai aprender da noite para o dia, né? É o ano todo, tira um ano, em um ano eu vou ter que aprender isso aí, pelo menos os medicamentos mais usuais. Você pega aqui um mês e começa a colocar, faz um diário, né? Estou falando minha experiência. Se fiz um diário, um mês ali, todo paciente que chegar nas indagações, eu não sei responder, eu estou aprendendo. Eu vou colocando ali. Chego em casa, eu vou estudar. O paciente chegou questionando aqui. Pô, eu faço um tratamento oncológico, né? Eu estou grávida. É só que eu estou grávida, não. Estamos na dúvida ainda porque não saiu o resultado correto. Porém, eu preciso parar de utilizar o medicamento oncológico porque, né, foi prescrito que eu tenho que utilizar esses medicamentos aqui por conta da gravidez. E minha gravidez é de risco. E aí você anota tudo aquilo ali, chega em casa, estuda, se afia e fica com essas informações na sua prateleira de conhecimento. Um dia vai chegar alguém com esse problema e você vai poder ajudar a pessoa a encaminhar para o profissional certo, entendeu? A gente está aqui para orientar, mas para isso você precisa ter essas informações. E você só tem a informação quando você pega o problema, chega em casa e estuda. Esse foi dois casos que aconteceram sobre isso e eu consegui resolver assim, consegui encaminhar, né?
Isso, olha, procure um médico fulano de tal, procure um médico com essa especialidade para você resolver a situação. Então, a mesma coisa são pessoas que chegam com problema na coluna e está tomando alguns medicamentos que você sabe que não vai resolver. Por que você sabe? Porque você trabalha com esse tipo de informação. Todas as pessoas que chegam no seu estabelecimento, você cria um hábito de estar classificando aquelas pessoas com a doença e com o medicamento que ela usa. E aí você consegue ter as informações sobre o medicamento e como resolver o problema. Beleza? Olha só, a gente está estudando uma coisa, eu já estou falando de outra, mas é assim, justamente, esse canal é para isso, é para nós estudarmos. E fim de papo, a gente está aqui para estudar. E estudando é dessa forma, é como se eu tivesse com um colega aqui estudando. E aí vem o livro Penildo Silva. O livro digital, você coloca lá, hipratrópio, escreveu lá digital, na ampolinha, né? Tem lá assim, ó. Eu não vou fazer aqui para não sair da tela. Você clica lá, pá, hipatrópio, e aí vai aparecer hipatrópio no livro todo, né? Penildo Silva. E aí, ele trabalha muito com essa parte clínica, esse livro, Interação Medicamentosa, até porque ele foi um médico e farmacêutico. Então, ele pensa totalmente diferente, né? Ele é farmacêutico, pensamento diferente, e ele também é um médico, pensamento totalmente diferente. Profissionais em um só, dois profissionais em um só. Livro Penildo Silva para estudar interação medicamentosa. Vamos que vamos. Fármacos usados no tratamento da asma. O objetivo da terapia da asma é aliviar sintomas. Esse é o objetivo. Você já sabe que é aliviar os sintomas. Se alivia os sintomas é porque não tem tratamento para sanar a asma, não é? A asma não tem cura. Os fármacos usados na prevenção e ou tratamento da asma são agonistas beta-adrenérgicos, xantinas, corticosteroides, antagonistas colinérgicos ou anticolinérgicos. Antagonistas colinérgicos é a mesma coisa, de anticolinérgico. Inibidores da liberação dos leucotrienos e outros altacoides. Vamos lá para os agonistas beta-adrenérgicos, que é esse aqui. É o primeiro. São considerados os fármacos de primeira linha para o tratamento da asma. São ele, adrenalina, é o beta-1, né? Isoproterenol, também um agonista beta-1 e o 2. Agonistas beta-2, que é o metaproterenol, ou orciprenalina, terbutalina, salbutamol e albuterol. Fenoterol também. Vou pegar aqui o salbutamol para te mostrar. Vamos lá. Salbutamol, aerodine, né? Salbutamol, tem um xarope aqui, ó, também. E o fenoterol, que é esse aqui, ó, que é o Berotec, né? Fenoterol. São esses. Os agonistas beta-2 não são catecolaminas, portanto, não são destruídos pela CONT, catecol ou metiltransferase. Você lembra que lá nos nossos estudos dos fármacos adrenérgicos, né, agonistas adrenérgicos, que ele tem o processo enzimático e o processo de recaptação, que ele fala lá da noradrenalina, como ela é inativada, ou por processo enzimático ou por processo de recaptação. Aí ele fala da CONT, né, que é a CONT e a MAO, né? Como ele está falando da CONT aqui, onde é que a CONT está presente? Você lembra? Então, ele está presente no sistema neuronal e no sistema não neuronal, né? Veja lá, quem não assistiu o vídeo, volta lá nos agonistas adrenérgicos. Veja lá que vocês vão ver a resposta. Então, ele está dizendo aqui que
Como os agonistas beta-2 não são catecolaminas, então, portanto, não são destruídos pela CONT, né? Não são inativados pela CONT. A CONT é um processo enzimático. A enfermagem ela deve instruir o paciente sobre a possibilidade de sentir ansiedade, nervosismo ou insônia na utilização desses medicamentos. Xantinas. As xantinas têm a teofilina, né, que é de uso oral, a aminofilina, via oral ou venosa lenta ou infusão endovenosa contínua, a cafeína constante no café e a teobromina de chocolate são xantinas. Aminofilina, viu? A aminofilina é um medicamento especialíssimo, né? Quem trabalha em hospital não pode deixar faltar esse medicamento no setor, principalmente setor de emergência, centro cirúrgico, unidade intensiva, maleta de transporte, carro de parada, né? Não pode faltar esse medicamento, porque esse medicamento de fato salva vidas. Ele é um medicamento que ele é utilizado, né, como a gente está falando aqui, nas situações de tratamento da asma, como também em situações da aminofilina, edema de glote, né, que é uma anafilaxia. Vamos lá. O Bamifix de uso oral relaxa o músculo liso, levando à broncodilatação devido à inibição da fosfodiesterase e promoção do aumento intracelular do AMP cíclico. Eu ia fazer aliás, eu fiz um stories falando sobre isso aqui, ó. Falando assim, vocês lembram da a questão do tadalafila, né? O tadalafila, ele inibe a fosfodiesterase 5, mas na verdade nós temos mais de 10 fosfodiesterase. Então as pessoas elas têm aquela dúvida, será que eu posso utilizar o tadalafila, o de 20, o de 5, o diário ou o de dose única que você pode usar depois de 4 dias, 78 horas? Será que ele afeta algum sistema do nosso órgão? Pesquise lá depois quais são as fosfodiesterases que nós temos no organismo humano, entendeu? Aí você vai ver quais são, aí tem 1, 2, 3, 4, 5. O tadalafila, ele inibe o 5, mas de fato ele é seletivo, somente o 5, né? Porque o 5, o tadalafila, ele é, ele é, ele é direcionado para os músculos lisos, né, que são os corpos cavernosos da região peniana, e para os pulmões, né? E para os pulmões. Mas a gente sabe que o tadalafila também é utilizado para hiperplasia prostática. Aí depois vocês olham lá. Vamos lá. A aminofilina é o sal etilenogiamínico da teofilina, que no organismo se dissocia liberando a teofilina. E são considerados estimulantes psicomotores ou estimulantes cerebrais, pois estimulam o córtex cerebral, os centros modulares, além de outras regiões do sistema nervoso. São usados em crises ou associados a esteroides ou outros fármacos em pacientes que não respondem aos agonistas beta-2 adrenérgicos. São fármacos de segunda linha e é utilizado também em tratamento de POC. A teofilina ela pode provocar náuseas, vômito e diarreia, sendo recomendado a administração com biscoitos. O uso é unicamente oral. Efeitos adversos. Xantinas. As xantinas elas não devem ser utilizadas por via inalatória, devido a serem irritantes das vias respiratórias. Embora alguns autores recomendem a teofilina para profilaxia e tratamento da asma,
inclusive a induzida por exercícios, assim como para tratamento de bronquite crônica e do efizema pulmonar. Tem sido criticado o uso de xantinas devido ao baixo índice terapêutico e a superdosagem tem provocado convulsões e arritmias cardíacas fatais, além da interação de modo adverso com muitos fármacos. A aminofilina ela deve ser usada com preocupação em pacientes com idade superior a 50 anos, tá vendo aí? Ou com insuficiência cardíaca renal e hepática. A teofilina ela não deve ser utilizada por pacientes que se encontram em uso de antibiótico de eritromicina, porque diminui a eliminação hepática da teofilina, provocando altos níveis séricos de teofilina e toxicidade dentro de uma semana, incluindo sinais e sintomas como náusea, agitação, arritmias ventriculares, convulsões e óbito. Tá vendo? Isso tudo aqui é interação medicamentosa. Se você chegar lá no livro Penildo Silva Digital e fizer isso aí, ó, colocar lá teofilina, vai ter ligação cruzada com todo esse processo aí. Vai falar sobre eritromicina, né? O que é que ela provoca, quais são os efeitos colaterais, né? Os efeitos esperados. Tudo isso vai aparecer. Beleza pura? Vamos lá. Outros medicamentos também aumentam de modo específico, significativo, os níveis séricos de teofilina, devendo ser evitados em pacientes que recebem tratamento prolongado de teofilina, como o ciprofloxacino, a cimetidina, o propanolol e o alopurinol. Né? Todos esses medicamentos aqui, ó, cimetidina, é bom dar uma lida depois sobre ele. O propanolol também importante você dar uma lida sobre somente ele, né? O ciprofloxacino tem interação com muitos medicamentos. E o alopurinol, que é o Aldol, né? A gente sabe que é um medicamento que tem que ser utilizado junto com um outro medicamento, né? No caso, o Fenergan, né? Porque os efeitos colaterais do alopurinol, ele pode exacerbar o sistema fisiológico e aí você usa o Fenergan para reduzir esses efeitos. Vamos lá, corticoides. Os corticoides também são utilizados para problema de asma, né? De acordo com as potências, então, os corticoides, eles são classificados em tempo de ação, né? Ação curta, ação média, ação longa. De acordo com as potências, os glicocorticoides são classificados em glicocorticoides de ação curta, de 8 a 12 horas, de ação intermediária de 12 a 36 horas, de ação longa de 36 a 12 horas. Glicocorticoide de ação curta, né? Vocês sabem que tem a diferença de anti-inflamatórios esteroidais, que são os que a gente vai ler agora, e os de não esteroidais, né? Vamos lá. Hidrocortisona, que é o Solucortef, ele tem uma ação curta de 8 a 12 horas no organismo. Aí vem os glicocorticoides de ação intermediária, prednisolona, né, que é o Prelônia, que é o original. Prednisolona é o genérico, né, a substância. Predizin, metilprednisolona, né, que é o Solumedrol, o prednisona, que é o meticorten, né, beclometasona, que é o beclozol e o clenil, budesonida,
que é o Budecor, budesonida, esse aqui, budesonida. Deixa eu pegar o Clenil ali para mostrar também. O Clenil ele tem algumas variações de substância. Nesse caso aqui, ó, o spray, ele tem aqui, ó, dipropionato de beclometasona mais sabutamol, né? Esse aqui, ó. Aí tem a budesonida, né, que eu já mostrei, que é essa daqui. Aí budesonida você tem de 32, você tem de 50, você tem de 64, e aí vai. E o outro aqui é o flunisolida. Associações de budesonida mais formoterol, agonista adrenérgica. Vamos lá. O de ações longas, 36 a 72 horas, tem o Celestone, né, e o diprospan, betametasona. Olha só, o diprospan, ele tem duas ações, ele tem dois medicamentos associados, que é o dipropionato de betametasona e o fosfato disódico de betametasona, entendeu? Para não achar que é somente esse aqui, ó, betametasona, né, não. Aí tem o dexametasona, que é o Decadron. Então aqui os mais fortes são Decadron, dexametasona e o diprospan. O hidrocortisona, ele é de 8 a 12. Beleza? Vamos lá. Aí, pai. Usos: reduz a inflamação e salva a vida de pacientes no estado de mal asmático. Pode ser usados, por exemplo, na prevenção da reação anafilática por contraste intravenoso, pois possui também a ação de estabilizar os mastócitos e basófilos, que levam à liberação da histamina e de outras substâncias vasoativas. Por que fala de mastócitos e basófilos? Aí a gente precisa estudar imunologia, né, para entender essa parte aí. Apesar que a hematologia também é interessante, porque são elementos do sistema sanguíneo, né, basófilos e mastócitos, e são essas células, dentro delas, né, basófilos e mastócitos, tem grânulos de histamina. Então, por algum motivo, é desencadeado a histamina dessa substância aqui, a histamina através de grânulos, e aí acaba causando os efeitos de anafilaxia, né? Que são as alergias à histamina. Por isso que existe o nome antihistamínico, né? Aí tem a diferença de antihistamínico e antialérgico, beleza? São duas coisas totalmente diferentes. Devem ser indicados por vias inalatórias para pacientes que necessitem de inalação de agonistas adrenérgicos beta-2 mais de uma vez ao dia, podendo ser utilizados por via oral em caso de asma severa e por via endovenosa em emergências. Os corticosteroides também têm outras indicações terapêuticas conforme foram estudados na apostila Fármacos anti-inflamatórios. Não estudamos isso ainda não, ainda vai estudar lá. Efeitos adversos: candidíase oral e problemas vocais via inalatória. A gente sabe que os corticoides, o corticoide, ele precisa ser utilizado com muita moderação. Primeiro que é recomendação médica, né? Problemas respiratórios, principalmente em criança que entra com prednisolona, xarope, sabendo que esses medicamentos corticoides você inicia com uma dose, né? E no final do tratamento faltando 3 dias, você tem que, aquela dose que você iniciou, ela precisa ser reduzida
que chama de desmamar, né? O corticoide, quando você utiliza ele como medicamento, o nosso corticoide natural que ele é produzido, ele fica meio que inativado, meio que inativo. E aí ele para de funcionar, né? Ele para de funcionar. E aí, quando ele entende que você está usando o medicamento, corticoide, então necessariamente ele não precisa produzir. Se você faz uso de corticoide em excesso e quando você para de vez, corre o risco desse corticoide ele não voltar a produzir como ele produziria antes. Beleza pura? E aí converse com o seu médico, ele vai, na verdade, ele vai conversar com você, vai te explicar tudo isso e você tem que ter esse entendimento que é dessa forma de fato que acontece. E aí vem isso aqui, ó, que acabou de falar, ó. Cadê? Candidíase, né? Isso aqui é baixa imunidade por conta do uso do corticoide e aí você começa a ter outros problemas, né? Quando você está fazendo um tratamento de doença de verdade, uma doença e não usando medicamento por usar, aí é o custo-benefício. Aí você vai ter que usar um outro problema para sanar isso aqui, mas de toda forma é um medicamento custo-benefício. Beleza pura? Aí ele fala, os efeitos adversos são comuns como terapia a longo prazo, como urticárias pépticas, hipertensão arterial, com a hidrocortisona e o cortisol e a cortisona, edema, aumento de apetite, euforia. Entretanto, algumas vezes ocorre depressão ou sintomas psicóticos de labilidade emocional. Daqui a pouco eu volto nessa parte aqui, ó. Aumento da gordura abdominal, face de lua cheia em bochechas vermelhas, adelgaçamento de pele, equimoses com facilidade, fraqueza muscular e fadiga por perda de massa muscular na região proximal do tronco e membranas, reparação retardada de feridas, né? As feridas elas demoram de cicatrizar, tendência de hiperglicemia, supressão da resposta à infecção, né? Fica suprimida, supressão da síntese de glicocorticoides endógenas, foi o que eu acabei de falar, síndrome de Crunch iatrogênica, catarata, glaucoma, osteoporose. Veja bem, eu vou falar aqui disso aqui, ó. Entretanto, algumas vezes ocorre depressão ou sintomas psicóticos e labilidade emocional. O uso do medicamento em excesso, né, você faz um tratamento medicamentoso e aí você precisa usar algum medicamento para deixar o seu organismo, o seu estômago menos agressivo. Qual é o medicamento que é utilizado normalmente? Nós todos sabemos que são os omeprazóis, pantoprazol, esomeprazol, entendeu? E aí tem dois problemas aí. Primeiro, quando você faz uso de anti-inflamatório, você agride a sua mucosa estomacal, né? Por isso que você precisa utilizar, através de prescrição médica, o protetor da mucosa gástrica, no caso, os omeprazóis. Sem você utilizá-lo ou você utilizando, você infelizmente vai ter esse problema aqui, ó, depressão ou sintomas psicóticos labilidade emocional. Deixa eu pegar o medicamento aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Não é à toa que você tem, no mercado, ele tem medicamento para tudo, né? E não é à toa que esses medicamentos, eles precisam estar interligados com doenças e problemas, ou evitar o problema.
Quando você diz que os sintomas psicóticos, você já vai logo imaginar o quê? Pô, tá atingindo meu sistema nervoso central, então eu estou tendo algum problema neurológico, eu estou com essa sensação de depressão, né? O nosso organismo, o intestino, ele de fato dá esse problema psicótico, não só o sistema nervoso central. Nós precisamos ingerir complexo B ou vitamina B, né? Vitamina B12. A falta da vitamina B12, ela ocasiona isso aqui, ó, depressão ou sintomas psicóticas e labilidade emocional. Esse medicamento, ele foi produzido com esse intuito para suprir a necessidade dos complexos que você está ingerindo, mas o seu estômago ele não está absorvendo, não está captando esses nutrientes. Aí você tem no mercado complexo B12, né? Você tem a vitamina B12, que é a metilcobalamina, e a B12, que é a cianocobalamina. Paulo, qual é a diferença de um para o outro? Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí vocês assistem. Qual é a diferença de um para o outro? Então, esses medicamentos, você tendo posse dessas informações, você vai ter. Então, o nosso organismo, com a falta da vitamina B12, quando você ingere, você já faz uso de muitos medicamentos, né? E ele está falando aqui do corticoide, desses medicamentos. E aí o suco gástrico, a acidez dele precisa estar numa porcentagem, num volume lá, 2 de suco gástrico. E aí você está deixando o suco gástrico mais básico. A mesma coisa quando faz o uso de muitos omeprazóis, pantoprazóis, os óis, né, que a gente chama da vida. Ele também deixa o suco gástrico menos ácido, ou seja, ele deixa mais básico. Isso é uma consequência para que o complexo B ele não seja absorvido como deveria ser, né? Até porque o complexo B, como a gente sabe, existem vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis, elas ficam mais tempo no organismo. Já o complexo B, que é uma vitamina hidrossolúvel, ela é eliminada mais rapidamente. Rapidamente de verdade. Então, por isso que a ingestão do complexo B, ele precisa ser nesse momento aí que você está utilizando os omeprazóis, bastante antibiótico, fazendo algum tipo de tratamento. Você está fazendo uso de anti-inflamatórios em excesso, fazendo algum tipo de tratamento. Você usa mais de 6 tipos de medicamentos diariamente, seja ele para hipertensão, dislipidemia, para diabetes, entendeu? Então, o excesso de medicamento faz com que exista uma interação medicamentosa também, que ao ingerir o alimento, o complexo B ele não é absorvido. E aí vem a depressão. A depressão é a falta do B12, da vitamina B12, causa depressão. Acredite. Beleza pura? Mas esse é um assunto para a gente discutir depois. Com brevidade a gente vai discutir. Eu vou fazer um vídeo sobre vitaminas, né? Falar de todas as vitaminas e as suas indicações. As vitaminas como medicamento, elas não são vendidas aleatórias, existem indicações, mas também, como eu falei, existe 2 tipos de cliente. Chega aquele que quer a vitamina B12, que você vai dar, vai fornecer, né? Não vai ter, você não procura saber nada, e tem o cliente que ele chega contando o problema e você vai, coloca a mão na prateleira e pega a vitamina específica para ele. Então, a vitamina também é específica. E se você estuda vitamina, conhece vitamina, obviamente você vai ter uma venda muito mais favorável para a sua farmácia. Vamos lá.
A enfermagem ela deve orientar o paciente para não suspender subitamente o uso do corticoide, aí, tá vendo? Seguindo a orientação médica, exatamente como prescrito, inclusive quando for avisado de não continuará usando o fármaco, pois somente poderá ser retirado o uso de forma gradativa devido ao risco de insuficiência adrenal, choque e óbito. Pegou pesado aqui. O paciente ele deve ser também informado. Você viu aí? Então esse medicamento ele precisa ter de fato essa preocupação. O paciente ele sai lá do consultório com essas informações. Como é muita informação, a maioria dos pacientes acaba esquecendo, né? Por isso que acaba fazendo o processo errado, mas não pode acontecer isso, não pode esquecer de maneira alguma. Então o paciente ele deve ser também informado sobre a possibilidade de aumento de peso corporal, né? E é isso aí, cara, sintoma de infecção. Galera, é o seguinte, vamos ficar por aqui, porque o vídeo ficou 51 minutos, né? Bastante longo, mas eu acredito que foi importante, é melhor a gente ter informações mais completas, né? Então eu falei muita coisa que eu acredito que vai ajudar bastante gente. O objetivo é esse. E esse canal ele tem como de fato a gente está aqui para estudar, né? Não é outra coisa. A gente está aqui para melhorar o nosso conhecimento. E como eu falei, essa apostila aqui, quem quiser acesso, é só entrar em contato com o WhatsApp, que está lá no perfil do canal, e eu forneço com maior prazer, o maior carinho. Vamos falar mais de outros assuntos, vamos falar mais da continuidade na parte dos medicamentos do sistema respiratório, né? Nós falamos aqui somente do fármacos que atuam no tratamento da asma, ainda tem outros mais aqui, ó. Entendeu? E é isso aí, galera. Um abraço. Vamos estudar. Simbora!